Nova faixa de opções, árvore de decomposição, essa e outras novidades do Power BI Desktop de novembro de 2019, logo depois da vinheta. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse que é o vídeo mais aguardado aqui do mês, que são os lançamentos de novidades e atualizações do Power BI Desktop. Esse mês nós vamos ver sobre a árvore de decomposição, que é um novo visual do Microsoft Power BI, porém ainda em versão beta. Então, se você está curioso para conhecer essas novidades, já começa aí fazendo o download do Power BI Desktop. Você vai acessar o site do powerbi.com e instalar a última versão. Aqui nós estamos falando da versão de novembro de 2019. Agora que você já fez o download do Power BI, nós vamos começar habilitando os novos recursos betas que você pode testar aqui nesta versão. Eu vou clicar aqui em Arquivo, Opções e Configurações e depois em Opções. Agora nós vamos clicar em Recursos de Visualização e habilitar alguns recursos, como a nova inferência da tabela web, a navegação de funções Insights da IA, que é a Inteligência Artificial, painel de visualizações personalizada, a faixa de opções atualizada, inclusive você pode ver que a minha já está habilitada. E também nós vamos marcar aqui a opção que está em inglês, Enable Decomposition Tree Visual. Nós vamos falar desta árvore de decomposição, que é um visual bem legal também. Depois de habilitar dessas opções, você vai clicar em OK e vai reiniciar o seu Power BI. Com o Power BI reiniciado, todas as opções estarão habilitadas. E nós vamos começar falando aqui da nova faixa de opções, que teve um visual totalmente remodelado. Vocês podem perceber aqui que a Microsoft fez algumas mudanças na parte de visualização desta nossa faixa de opções. Ela está com ícones mais semelhantes aos ícones do Excel e dos outros aplicativos do Office, tornando assim a proximidade com esses aplicativos ainda maior. Nós temos aqui também agora uma nova guia chamada Inserir, onde nós podemos inserir, por exemplo, um novo visual, uma nova página ou caixa de texto e até mesmo botões, que estavam tudo na nossa guia de página inicial. Além disso, também existem agora guias contextuais. Por exemplo, se você clicar aqui em uma medida, como por exemplo soma de vendas, vai aparecer aqui ferramentas da tabela, que se refere à tabela que eu marquei, que neste caso medidas, e ferramentas de medida. Se eu clicar, por exemplo, em ferramentas de medida, eu posso colocar aqui um nome para esta medida, a tabela que essa medida está. Tudo isso estava presente na guia de página inicial do nosso menu anterior, além da parte de formatação. Isso faz com que a nossa faixa de opções fique muito mais organizada, podendo você encontrar cada opção aí no seu devido lugar. Você ainda tem outras opções. Clicando em uma tabela, você pode clicar em ferramentas de tabela e verificar aqui opções relacionadas àquela tabela. Eu gostei muito dessa nova organização e eu tenho certeza que quando este recurso estiver totalmente disponível, ele trará uma habilidade muito maior de organização aí e de você trabalhar com os recursos do Power BI. Agora nós vamos falar de um novo visual criado aí pela Microsoft Power BI, que é a árvore de decomposição. Eu vou clicar aqui em uma nova página para nós verificarmos como podemos trabalhar com esse novo visual que ficou bem interessante. Aqui, basta você clicar no novo visual, que é este ícone que você está vendo aqui, chamado árvore de decomposição. Lembrando que para ele aparecer aí nos seus visuais, você precisa ter habilitado lá naquelas opções de recursos de visualização que nós fizemos no início do vídeo. Agora eu vou clicar nele e aqui nós podemos inserir apenas alguns campos. Primeiro, aqui em analisar, nós vamos colocar uma medida. Neste caso, eu vou avaliar a medida de soma de vendas. Agora, em explicar por, eu vou colocar alguns campos que eu quero explicar ou dividir aí, fazer a decomposição dessa nossa medida. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o campo de vendedor. Então, eu vou trazer o vendedor e colocar aqui em explicar por. Posso trazer outros campos, como por exemplo o supervisor. Inclusive eu vou colocar aqui o supervisor antes do vendedor. E ainda posso selecionar campos de outras tabelas, como por exemplo eu vou selecionar aqui a cidade e colocar depois do vendedor. Perceba que ao fazer isso, aqui apareceu na nossa soma de vendas um ícone de mais. Você pode clicar e aí selecionar algumas opções, como destacar o maior valor, o menor valor ou até expandir isso aí por algum dos campos que você pediu para fazer a explicação. Eu vou selecionar aqui o supervisor e aí você consegue visualizar aqui
todo o nosso campo de soma de vendas, toda a nossa medida de soma de vendas decomposta pelos nossos supervisores. E você pode ainda fazer algumas decomposições mais. Eu vou clicar aqui, por exemplo, em Ana Bento e você pode visualizar os outros campos que nós temos. Eu vou clicar aqui, por exemplo, em vendedor e a gente consegue visualizar os vendedores aqui que estão relacionados com a supervisora Ana Bento. E aí você consegue fazer algumas decomposições. Você pode ir clicando aqui fazendo filtros, perceba que ele vai abrindo as opções aí conforme o que você vai selecionando. Você ainda pode movimentar aqui e fazer algumas outras formatações. Inclusive, eu pretendo gravar um vídeo exclusivo desse novo visual aí para mostrar todas as opções. Nós temos aqui várias opções de formatação e este visual merece um vídeo exclusivo para ele. O que você acha? Então, agora que você conheceu esse novo visual, nós vamos falar também de novas opções de formatação condicional que apareceram aí nos botões. Eu vou voltar aqui na nossa página 1 e nós vamos criar aqui um botão e visualizar esta opção de, por exemplo, colocar um texto baseado em uma seleção com uma formatação condicional. Eu vou clicar aqui para inserir um botão. Na nossa nova faixa de opções, eu vou clicar em Inserir e nós vamos clicar aqui em Botões e escolher um botão em branco. Com o botão em branco criado, nós vamos posicioná-lo aqui no nosso relatório. E agora nós vamos colocar aqui, por exemplo, algumas formatações. A gente já podia antes colocar uma URL baseada em uma seleção. Por exemplo, eu cliquei aqui e criei uma medida chamada botão link, que gera para mim um link de pesquisa no Google baseado no produto que eu seleciono aqui. Agora eu vou vincular este botão a este link. Eu vou clicar aqui no botão, vou clicar em Ação, depois de Habilitado, e aqui em Tipo nós vamos selecionar a opção URL da web. Aqui nós podemos colocar um URL qualquer, mas esta URL será dinâmica e nós vamos fazer isso usando o recurso de formatação condicional. Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou escolher Formatação Condicional. Aqui nós podemos escolher agora a medida que retorna o link que nós queremos. Neste caso, é a nossa medida botão link. Eu vou clicar em OK. Porém, isto só valia para o URL de ação. O que nós podemos fazer agora também é colocar, por exemplo, um texto que vai mudar conforme a nossa seleção. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, no nosso botão e agora aqui em texto do botão nós vamos habilitar. E aqui no texto do botão, além de eu digitar o texto, eu posso também clicar aqui em formatação condicional, nos 3 pontinhos, e selecionar uma medida que muda conforme as minhas seleções. Aqui eu vou selecionar a medida que eu já criei, chamada botão texto. Eu vou clicar em OK e você pode ver que apareceu aqui, buscar no Google achocolatado em pó, que é o produto que eu marquei. Isso acontece porque na medida aqui de botão texto, eu fiz uma fórmula que retorna exatamente isso para mim. Aqui, buscar no Google e o nome do produto que está selecionado aqui na nossa tabela. Com isso, nós podemos agora fazer qualquer mudança no nosso filtro e você pode ver que ele vai mudar aqui, ó, buscar no Google aparas para ralar, que é a opção que eu marquei. E você também tem aqui a opção de colocar como formatação condicional a dica de ferramenta. Então eu vou clicar aqui também no botão, vou voltar aqui na nossa parte de ação e aqui em dica de ferramenta eu posso clicar aqui, por exemplo, nos 3 pontinhos e marcar a opção formatação condicional. Vou colocar aqui novamente agora, neste caso eu vou colocar o botão do link, o link do botão, para vocês verem aqui que quando eu passar o mouse vai aparecer exatamente como dica de ferramenta a URL que nós vamos ativar quando clicarmos neste botão. Vou clicar em OK, perceba que ao passar o mouse aqui, ele aparece a URL, que é exatamente o link que vai ser acessado. Eu vou pressionar Ctrl aqui, já que nós estamos no Power BI Desktop, e para você conseguir ativar a ação de um botão, você precisa selecionar Ctrl enquanto clica no botão. Perceba que ao clicar aqui, ele vai abrir o meu navegador, e eu já consigo ver que ele fez exatamente a busca que eu tinha determinado lá naquele link. Você poderia, por exemplo, colocar aqui um link que vai, por exemplo, a uma página do seu site, apontando para um determinado produto. Isso fica bem legal, bem dinâmico aí nos seus relatórios. Vamos voltar aqui no Power BI para a gente continuar falando então das nossas próximas opções. Um recurso que ficou bem interessante agora é a possibilidade de extrair links utilizando o recurso de tabelas como exemplos lá no nosso conector web. Vou mostrar para vocês exatamente como isso funciona, mas antes eu vou mostrar de onde eu vou extrair essas opções lá no nosso navegador. Eu acabei de acessar aqui o site do Wikipedia, onde nós temos aqui a lista de países por população. Se nós descermos um pouco nesta página, nós temos aqui todos os países, temos também a sua população e uma fonte de onde foi tirada uma estimativa, que é a fonte oficial.
Então eu quero extrair aqui desta página exatamente o nome do país, a população, porém eu quero pegar o link que nós temos aqui nesta coluna e não esse texto que está aqui. Então eu vou copiar aqui esta URL, que inclusive eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você fazer este exemplo junto comigo. Então, depois de copiado, nós vamos lá no Power Query fazer a conexão com esta página do Wikipedia. Aqui no Power Query, nós vamos clicar em Nova Fonte e escolher o conector web e informar a URL que nós copiamos lá do Wikipedia. Eu vou colar aqui e nós vamos clicar em OK. Nesta janela que abriu, nós vamos clicar aqui em Adicionar tabela usando exemplos. Ele vai exibir todo o site que nós conectamos. Perceba que você consegue visualizar aqui exatamente a página do Wikipedia. Aqui nós temos que informar valores que ele vai utilizar aí a inteligência artificial por trás do Power Query para determinar como ele vai extrair essas opções. Vamos começar renomeando a coluna 1 para país. Eu vou extrair aqui algumas opções. Eu vou começar digitando a China. Agora nós vamos extrair na linha de baixo a Índia. E perceba que automaticamente ele já reconheceu os demais países, Estados Unidos, Indonésia, Brasil e assim por diante. Agora nós vamos clicar aqui para adicionar uma nova coluna e vamos colocar a população. Eu vou começar digitando aqui a população da China e depois da Índia. Vamos digitar aqui 1.394.550.00, que é a população que está marcada, e vamos fazer o mesmo. Aqui nem precisou a gente digitar a população da Índia, que ele já reconheceu que nós queremos a informação desta coluna. Mas o grande segredo deste novo recurso é que agora nós podemos extrair links também, que nós temos aqui. Eu vou digitar aqui a fonte. Porém, nós vamos inserir aqui o link que está contido exatamente nesta coluna. Como aqui nós não conseguimos visualizar o link, eu vou voltar lá no site do Wikipedia para copiar este link. Aqui, nós vamos começar extraindo o link, clicando com o botão direito sobre ele e clicando na opção copiar o endereço do link. E vamos colar lá no Power Query. Eu vou clicar aqui no nosso campo e vou colar. Perceba que ele já reconheceu o link aqui. E aí, automaticamente, ele já reconheceu os demais links nesta coluna. Se ele não tivesse reconhecido, bastaria você colocar mais um link e aí ele iria buscar todos os links e assim a gente consegue extrair links que nós temos utilizando esse recurso de tabela como exemplos. Eu achei isso sensacional, pois muitas vezes nós não queremos o texto do link e sim o hiperlink em si, a URL, e esse recurso vai te ajudar exatamente nesta tarefa. Agora eu vou clicar em OK para carregar essa nossa tabela para o Power Query. Depois de clicado em OK, perceba que apareceu aqui uma tabela personalizada que nós vamos escolher esta opção e clicar em OK novamente. Perceba que aqui foram carregadas todas as opções que nós selecionamos lá na nossa tabela de exemplos: o país, a população e o link de fonte. Além desses recursos, tiveram alguns outros novos recursos nas atualizações deste mês. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você acompanhar o artigo completo. Nós podemos citar aqui alguns exemplos, como por exemplo, a opção de utilizar funções de inteligência artificial aqui do Azure, como análise de texto, pesquisa visual ou até o Azure Machine Learning dentro das suas consultas. Lembrando que este é um recurso que você deve utilizar tendo apenas a versão Premium do Power BI. Além disso, tivemos um novo conector que é o Sales Navigator do LinkedIn. Você agora pode conectar as suas opções do Sales Navigator do LinkedIn direto com o seu Power BI. O que achou dessas novidades? Se você gostou desse vídeo, já deixa um comentário aqui embaixo falando qual a novidade que mais chamou a sua atenção e, claro, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito a gente. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para você ser notificado sempre que a gente publicar um novo vídeo aqui no canal. A gente publica vídeo toda segunda e quinta-feira. Então é isso, um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Making off vai ficar com mais erros, mas tudo bem, vamos lá. Uma nova página. Errei, pera aí, vou voltar. Vamos começar. Eu vou voltar lá na site. Não gostei desse, vou pular pro próximo. Nós vamos clicar em OK, não. Deixa eu lembrar qual é o outro conector. Eita.